Romanos capítulo 2. Neste capítulo temos um dos textos mais profundos e desconcertantes do Novo Testamento. Ele nos faz refletir sobre como é fácil apontar o dedo para os outros e ao mesmo tempo esconder o próprio pecado. Paulo ensina que o juízo de Deus é inevitável, justo e imparcial, desmontando as falsas esperanças dos moralistas e religiosos de plantão, especialmente dos judeus de seu tempo, mostrando que o privilégio de ter sido escolhido como povo de Deus não isenta ninguém da responsabilidade, lembrando que hoje o escolhido povo de Deus é a Igreja. Na época de Paulo, Roma era a capital do Império, um centro multicultural e religioso repleto de contraste. A cidade ostentava poder, mas também exalava decadência moral, e Paulo enxergava tudo isso. Além de tudo, os judeus se consideravam um povo distinto, guardiões da revelação divina, detentores da lei e do sinal da circuncisão. Por isso, muitos deles alimentavam um sentimento de superioridade em relação aos gentios. Esse orgulho gerava neles um senso de falsa segurança e uma atitude condenatória em relação aos demais. No capítulo 1, Paulo havia falado sobre a condenação dos gentios por conta da rejeição da revelação natural e pela entrega à idolatria e imoralidade. Agora, no capítulo 2, ele volta o foco para os moralistas, tanto judeus quanto gentios, mostrando que ninguém escapa do julgamento divino. Se no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas usa a retórica descritiva, aqui em Romanos, Paulo usa um recurso retórico no qual ele debate um oponente imaginário, fazendo perguntas e respondendo ele mesmo, desconstruindo argumentos e dessa forma revelando a hipocrisia e incoerência dos que julgam os outros, mas não examinam seus próprios atos. Logo no primeiro versículo, Paulo diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E segue dizendo nos versos seguintes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem, que pensa que escapará do juízo de Deus aquele que julga, mas faz as mesmas coisas, que aquele que despreza as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade de Deus, não sabe que essa benignidade leva ao arrependimento, que a dureza do coração impenitente entesoura ira para si mesmo no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, que Deus recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Que primeiramente sobre os judeus e depois sobre o grego, uma vez que para Deus não há acepção de pessoas, haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, e glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Verso 12. O verso 13 diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por extensão, podemos hoje dizer que quem apenas ouve a palavra não é justo, e sim quem pratica a palavra de Deus é que por ele é justificado. No verso 14, o apóstolo Paulo explica que os gentios, os não-judeus, que agem de acordo com a natureza, fazem o que é certo sem ter a lei escrita, são para si mesmo uma lei. Ele argumenta que a consciência de cada pessoa é uma lei interior, que revela o conhecimento do certo e do errado, mesmo sem ter o conhecimento das escrituras judaicas. Essa lei interior é demonstrada pela forma como as pessoas agem e pelas acusações e defesas que seus próprios pensamentos geram. Do verso 16 ao 24, Paulo admoesta os judeus e começa dizendo que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, os judeus que repousam na lei, que se gloriam em Deus e que sabem a vontade de Deus, aprovam suas coisas excelentes, sendo instruídos na lei
e se consideram guias dos cegos e luz aos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem o conhecimento da ciência e da verdade da lei. Paulo pergunta então: por que tu que ensinas outros não te ensinas a ti mesmo? Por que tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Por que tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Por que tu que abominas a idolatria cometes tal sacrilégio? Por que tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós? O verso 25 diz: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. E no verso 26, em outras palavras, Paulo quis dizer: se o gentio guardar os preceitos da lei, é como se ele fosse circuncidado. Em resumo, não adianta ser judeu, circuncidado, dizer que ouve e conhece a lei, mas não guardar os preceitos da lei. Para os dias de hoje, não adianta ir à igreja, ouvir e conhecer a palavra, mas não praticar a palavra. Amém?